Aqui estamos para partilhar convosco mais algumas sugestões de leitura, aqui no programa Autores, que é apresentado semanalmente e que resulta da cooperação regular e frutuosa da Sociedade Portuguesa de Autores com a TVI, tendo como apresentador o cantor, e neste caso homem que entrevista e dialoga, Carlos Mendes, um homem com uma longa carreira musical, aliás um homem que veio da formação de arquitetura, é um arquiteto, tal como o autor deste primeiro livro que eu destaco, um livro que se chama A Queda de uma Cadeira que Não Existia, com a chancela da Gradiva, escrito por José António Saraiva, que também é formado em arquitetura e foi durante muitos anos, como se sabe, diretor do Expresso e depois de outros jornais a que esteve ligado, mas onde fez realmente a sua carreira mais longa e marcante foi do Expresso. Este livro constitui um desafio para aqueles que se interessam pela história contemporânea e pela vida das personagens que marcaram essa história, porque nos primeiros dias de agosto ficou assente e declarado que Salazar, do Forte de Santo António, em São João do Estoril, tinha caído de uma cadeira onde estava a ler o diário de notícias que lhe era levado regularmente pelo seu calista, e aquilo que José António Saraiva defende e proclama neste seu livro que acaba de sair, com uma boa divulgação em pleno período pandémico, é que a cadeira não estava naquele sítio, o calista não estava lá e, portanto, Salazar não estava a ler o diário de notícias. A verdade é que foi nessa manhã do princípio de agosto que se iniciou o processo da queda política e pessoal e física do ditador que governou Portugal durante décadas e privou os portugueses das liberdades fundamentais e também de um conhecimento aberto e crítico do mundo que nos rodeava e no qual nós perifericamente ficámos isolados e sem diálogo. Um livro interessante e que nos desafia e nos convoca para pensarmos aquela que foi a nossa história e ainda é a história do Portugal contemporâneo, analisada e tratada e recontada por um jornalista que decide assumir aqui um texto provocatório e inovador sobre um acontecimento que todos tinham como certo e definitivo, um livro para ler e para lembrarmos esse tempo sombrio, obscuro, que só recuperaram a liberdade e a democracia no dia 25 de abril de 1974. Um livro para ler e para pensar. O segundo destaque deste programa vai para um livro com a chancela da Vogais, chamado O Cérebro Noturno, Pesadelos, Neurociência e o Mundo Secreto do Sono, numa altura em que tantos portugueses, confinados por uma questão imperiosa de autoproteção em relação ao vírus pandémico, ficaram em casa e alguns deles ficaram com o sono descontrolado e, portanto, é sobre o sono que muitas vezes nos acompanha e muitas vezes nos abandona e que nos deixa vulneráveis e mais pobres interiormente e mais vulneráveis também em relação ao ciclo pandémico, que este autor, Guy Leschziner, é especialista em medicina do sono, escreve com um excelente prefácio de uma grande especialista portuguesa, a professora Teresa Paiva, que é, sem dúvida, a maior especialista portuguesa em medicina do sono, assunto sobre o qual muitas vezes interveio em programas de rádio e televisão, mostrando o que sabe sobre o assunto, e aquilo que ela sabe sobre o assunto é aquilo que nós precisamos saber para a nossa defesa, proteção e para nos relacionarmos com aquelas horas noturnas ou diurnas que dormimos para recuperarmos as energias perdidas ao longo das jornadas de trabalho intelectuais ou físicos que temos e que tanto exigem de nós. Um livro para ler e meditar e que tem muito a ver com estes tempos incertos e problemáticos e tantas vezes desnorteantes que estamos a viver. Outro destaque vai para um livro que se chama Santo António, um Santo Popular, do historiador e investigador José de Carvalho, professor e investigador. É um livro que tem a chancela de Farol e que nos conta contextos de apoio que são os dos sermões e de outros textos de reflexão e meditação teológica de Santo António, este santo que nasceu em Lisboa e depois se ligou à cidade italiana de Pádua e que é um dos santos mais populares e mais mencionados da história da Igreja, que é um português que foi para a Itália e construiu a sua vida canónica e teológica em Itália, mas que está ligado aos santos populares em Lisboa,
com todo o direito e mérito, aliás, até em relação à mitologia dos casamentos populares da cidade. Este ano ele não foi festejado porque a pandemia nos impediu de celebrar o nosso Santo António, mas aqui está ele contado em livro, com esta sala da Farol, para lermos e pensarmos neste santo português e do mundo, que nos honra também culturalmente pela forma como pensou e como valorizou o contributo também ideológico e mental da Igreja. O último destaque vai para um conto inédito de Fernando Pessoa, Na Farmácia do Evaristo. Ele escreveu este conto a propósito de um golpe, uma tentativa de golpe, no ano de 1925, e que leva o editor Manuel Fonseca, que escreve um prefácio iluminador e muito interessante para o livro, a perguntar o que Fernando Pessoa, que aqui escreve um texto perturbador e, em certa medida, incomodativo sobre a história contemporânea portuguesa, o que ele teria escrito sobre o 25 de Abril, se porventura o tivesse vivido, na altura já com 85 anos, e como diz o prefaciador com a mão trêmula, o que teria sido a sua visão do 25 de Abril e da Lisboa e do Portugal em transformação a caminho da democracia e da liberdade. Um texto que vale a pena ler para nos reencontrarmos, como sempre, com gosto e proveito com o nosso Fernando Pessoa, curiosamente nascido no dia 13 de junho, o dia que está para sempre ligado ao Santo António, por ter sido o dia da sua morte, e portanto 13 de junho é também a data de nascimento de Fernando Pessoa, que aqui nos deixa da Farmácia do Evaristo, que não é o Tens Cá Disto, mas o título está ligado também a essa memória fílmica que é de todos nós e do nosso imaginário.